Amados irmãos, a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Quero começar esse vídeo louvando a Deus com você. Preste atenção na letra dessa canção. É Deus falando com você nesse momento. Amém? Palavra de Deus para você. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. Escuta. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo para Ele. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. Sabe por quê? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansa no Senhor, meu amado. Confia no Senhor. Em meio às dificuldades, às lutas, às provas, Ele está contigo. E você pode descansar, você pode confiar no teu Pai, no teu Deus, no teu Senhor. Você tem confiado em Deus nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, nesse tempo de dificuldade? Como é que está a sua confiança em Deus? É a respeito disso que eu queria pensar com você nessa oportunidade. É a respeito de ansiedade que eu queria conversar com você. Nós temos chegado a um mês nesse caos, nessa questão de saúde, nesse isolamento. Essa primeira semana de quarentena a gente levou de letra. Segunda já começou a complicar um pouco. Terceira, quarta, eu acho que a essa altura do campeonato a ansiedade já começa a tomar conta. Mas a palavra de Deus tem algo a falar a respeito disso para mim e para você. Eu queria ler com você, meditar com você na palavra de Deus registrada pelo apóstolo Paulo na carta de Filipenses, no capítulo 4. Eu vou ler com você Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a palavra deixada pelo apóstolo Paulo, não só para a igreja de Filipe, mas para a igreja de Jesus como um todo. Uma palavra deixada para todos os crentes, deixada para mim, deixada para você. E nessa palavra da parte de Deus, o apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele está repetindo o que Jesus havia dito. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 25, Jesus diz: não estejais ansiosos
por coisa alguma. Jesus diz: Deus cuida das flores, Deus cuida dos pássaros e cuidará também de mim e de você, cuidará também de nós. E por isso nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Mas eu te pergunto, você conhece alguém que tem andado ansioso? Você é uma pessoa ansiosa? Você é aquele tipo de pessoa que vive roendo as unhas? Você é aquele tipo de pessoas que vê o problema lá longe e parece que ele já está batendo a sua porta? Você é aquele tipo de pessoa que, quando não tem problema, procura um problema porque não consegue viver sem problema? Está o tempo inteiro angustiado com alguma coisa, afligido por alguma coisa? Se você não é desse tipo de pessoa, com certeza você conhece alguém assim, porque a ansiedade é o mal do século. A ansiedade é o pecado mais cometido nesse tempo. Nós vivemos num mundo cercado de ansiedade. Mas o que é ansiedade? Existem várias definições para a ansiedade. Eu busquei algumas. Ansiedade, desejo de antecipação do futuro, unido ao medo de algo ruim acontecer. Ansiedade, sentimento de insegurança com relação ao futuro. Sensação de receio e de apreensão, a que se agregam fenômenos somáticos como taquicardia, sudorese, úlceras. Ansiedade, uma tortura antecipada. São muitas as definições para a palavra ansiedade, mas eu quero ficar com aquela definição apresentada pelo apóstolo Paulo no texto que nós acabamos de ler. Sim, ele também deixa para nós uma definição do que é ansiedade. Ele diz no versículo 6, não andeis ansiosos. E no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Então preste atenção, Paulo diz para não andarmos ansiosos, e assim a paz de Deus guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Então, quando nós não andamos ansiosos, nós temos paz. Mas quando andamos ansiosos, o que acontece? Nós não temos paz. Então, na visão do apóstolo Paulo, ansiedade é a ausência de paz. Eu quero deixar para você essa definição hoje. Ansiedade como ausência de paz. É exatamente isso que sente uma pessoa quando está ansiosa. Ela perde a paz. É interessante que a palavra ansiedade, no grego, ela também é traduzida como estrangular ou sufocar. É interessante que a palavra se refere ao ato de pegar alguém pelo pescoço e apertar o pescoço dessa pessoa até ela sufocar, até ela ficar sem ar. E é exatamente assim que se sente uma pessoa ansiosa, sufocada diante das decisões, das pressões, diante dos medos, diante dos temores. Ela se vê sufocada diante das questões da vida. A ansiedade faz isso com a gente, ela rouba a nossa paz. Você tem de repente uma conta para pagar lá no dia 30 e hoje estamos no dia 15. Com tudo que tem acontecido, de repente você está sem a sua fonte de renda, sem condições de pagar e sabe que se você não pagar essa conta lá no dia 30, as consequências vão ser muito ruins. E aí você fica ansioso. Você está aqui no dia 15, mas na verdade a tua mente está lá no dia 30 e nessa conta que você tem que pagar. E você sofre por isso no dia 15, no dia 16, no dia 17, porque na cabeça do ansioso a catástrofe é certa. Na cabeça do ansioso ele não vai conseguir, não vai dar certo, ele vai ser despejado, ele não vai ter que sofrer, ele não tem jeito para a situação dele. Na cabeça do ansioso a catástrofe é eminente, é certa, e ele sofre dia 18, sofre dia 19, sofre dia 20... Quando chega o dia 30, o dinheiro aparece, alguém se oferece, ele paga a conta e sofreu tudo aquilo inutilmente. Mas pastor, e se chegar no dia 30 e eu não pagar a conta mesmo? Então você vai ter sofrido muito mais do que era necessário sofrer.
Era para ter sofrido no dia 30, mas você sofreu dia 15, dia 16, dia 17, dia 18, dia 19. A ansiedade faz isso, ela rouba a nossa paz e nos faz sofrer mais do que seria necessário. Por isso, o conselho da palavra de Deus é: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que nós não devemos andar ansiosos? Primeiro, porque a ansiedade, ela rouba a nossa energia inutilmente. Nós não devemos andar ansiosos porque a ansiedade rouba a nossa energia inutilmente. Jesus já havia dito lá em Mateus 6, 27, que o mais ansioso que você esteja, não é possível acrescentar nenhum côvado à sua existência. Em outras palavras, estar ansioso hoje não resolve o problema de amanhã. É inútil ficar ansioso. É inútil se angustiar com as coisas que estão por vir, com as coisas que estão para acontecer. Está provado estatisticamente que 70% das coisas que nos angustiam, 70% das coisas que nos provocam ansiedade não chegam a acontecer. E se chegam a acontecer, nós sofremos antecipadamente por elas. Isso é inútil, é irrelevante. Nós não devemos andar ansiosos, porque a ansiedade rouba a nossa energia inutilmente. A ansiedade é preocupação. Nós nos ocupamos antes das coisas chegarem, das coisas acontecerem. Então a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos, primeiro por isso, porque a ansiedade rouba a nossa energia inutilmente. Por mais ansioso que você esteja, essa ansiedade não vai te ajudar a resolver o problema de amanhã. Segunda razão para não andarmos ansiosos: não devemos andar ansiosos porque, além de inútil, a ansiedade também é prejudicial. A ansiedade traz inúmeros malefícios para a vida do ser humano. Ela é a mãe de todas as neuroses. Relacionei algumas aqui: bulimia, anorexia, síndrome do pânico, o famoso TOC, transtorno obsessivo compulsivo, todo tipo de fobias. Dizem os estudos que tudo isso vem da ansiedade, é acarretado pela ansiedade. Há também consequências físicas, gera taquicardia, sudorese, tremores, dores de cabeça constantes, hiperatividade, insônia, descontrole do pensamento, dificuldade de concentração. Os prejuízos que a ansiedade traz são inúmeros. Nós não devemos andar ansiosos, primeiro porque é inútil, não adianta ficar ansioso. Segundo, por causa dos prejuízos que a ansiedade vai trazer para nós, tanto na nossa mente quanto no nosso corpo. E o que dizer do nosso espírito? É a terceira razão para não andar ansioso. Nós não devemos andar ansiosos porque, além de inútil, além de prejudicial, a ansiedade contradiz a nossa fé. Olha o que Jesus disse, Mateus capítulo 6, versículo 31 e 32. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas, porque vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Jesus se refere aqui aos gentios e diz: os gentios é que vivem ansiosos e preocupados com todas essas coisas. Quem são os gentios? Aqueles que não conhecem a Deus. Mas aqueles que conhecem a Deus têm uma fé, têm uma certeza. A certeza de que Deus conhece nossas necessidades e que Ele cuida de nós. A ansiedade, ela tenta contradizer essa nossa fé, essa nossa certeza do cuidado de Deus, do amor de Deus. Então, nós não devemos andar ansiosos porque a ansiedade tenta contradizer a nossa fé, a nossa certeza de que Deus está cuidando de nós. Nós não devemos andar ansiosos, porque a ansiedade, olha, ela rouba a nossa energia inutilmente, ela é inútil, porque a ansiedade, ela é prejudicial, porque a ansiedade contradiz a nossa fé.
Mas qual é o remédio para a ansiedade? Como é que nós podemos combater a ansiedade? O apóstolo Paulo diz isso. No versículo 6 ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aqui o apóstolo Paulo fala de 3 coisas, 3 remédios para a ansiedade. Primeiro, as petições. Petição é suplicar, é colocar para Deus os seus pedidos. Peça a Ele, abra o teu coração para Ele, fale das suas necessidades, faça as suas petições diante de Deus. A segunda coisa, petições, orações, e oração tem a ver com adoração e com relacionamento. Então não é só pedir, porque tem gente que adora pedir, pede. Não, nós pedimos, mas nós também conversamos, nos relacionamos com Deus, adoramos a Deus. Então Paulo diz petições, orações e ações de graças, gratidão. Essas 3 coisas nos ajudam a lidar com a ansiedade. Coloque diante de Deus as suas petições, aquilo que está te angustiando, aquilo que você está buscando. Peça o teu socorro a Deus. Em segundo lugar, tenha relacionamento com Deus, converse com Deus, adore a Deus. Em terceiro lugar, agradeça a Deus, porque sempre temos razões para agradecer, para louvar, para bendizer o nome do Senhor. E o resultado disso, Paulo diz que a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ansiedade é a ausência de paz. Mas se nós vencermos a ansiedade com a ajuda de Deus, através das petições, orações e ações de graças, entendendo que a ansiedade ela é prejudicial, que a ansiedade é inútil, que ela contradiz a nossa fé e que temos que lutar contra ela, com certeza a paz de Deus guardará o seu coração. Vamos orar? Senhor, eu quero te pedir por essa pessoa que está assistindo esse vídeo, ouvindo essa reflexão, essa mensagem, que o Senhor o ajude a vencer a ansiedade, que o Senhor o ajude a superar, Senhor, seus medos e a recuperar a paz, que só o Senhor pode fazer reinar em nossos corações, nesses momentos difíceis, nesses momentos de luta. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa, nos sustenta nesse tempo de grande dificuldade. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Que Deus te dê vitória sobre a ansiedade. É o meu desejo que Deus continue abençoando a sua vida. Compartilhe esse vídeo. Divida essa palavra com outras pessoas que talvez estejam também ansiosas, aflitas, angustiadas, para que mais pessoas encontrem força em Deus para vencer os seus temores. Deus abençoe, graça e paz, em nome de Jesus.